hoje nós temos um tema todo especial, o tema do feminicídio. Então é um tema assim que às vezes as pessoas não se interessam muito, né? Acha que é desnecessário, mas saiba que é algo que tem acontecido muito na nossa sociedade, né? O índice de mortes de mulheres é muito grande. Eu estava lendo uma reportagem, são 3 mulheres que são mortas todo dia. Há 3 mortes de mulheres. Então, é algo para a gente ter o conhecimento, a gente procurar buscar como, né, buscar ajuda, como se identificar. Nós vamos estar aqui com a nossa advogada criminalista, né? Nós vamos estar aqui com ela. Vamos ter mais 2 convidadas, que é a Barniele e juntamente com a Fabiana. Nós vamos ter a doutora Tadilane, vamos estar junto conosco aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma benção para todos vocês. Mas antes, né, da gente começar a falar desse tema, aguarda um pouquinho que eu vou adicionar minhas convidadas, né? Vamos ver quem está mais aqui. Olá, Ariane. Conjunto Jardins, ó, firme e forte, olha, Conjunto Jardins, aqui de Sergipe, né? De Sergipe. Conjuntos Jardins, vamos lá, é do município lá de Socorro. Quem mais? Estou aqui, a Thaís. Estou vendo, minha linda. Estou vendo que você está aqui. Olha, é um prazer muito grande, meninas, receber vocês também, meninos, os senhores, todos vocês que estão conosco, toda essa força. É um prazer muito grande, tá? Obrigado pela presença de todos vocês. Eu tenho certeza que vamos estar juntos até o final dessa live. E com muito aproveito, vai ser de grande aproveito. Eita, deixa eu adicionar aqui minhas amigas que ela está aguardando, deixa eu ver elas aqui, adicionar, cadê a doutora? Cadê a doutora Darlane? Ah, tá aqui, a doutora tá aqui, pronto, deixa eu adicionar minhas amigas. Elas são lindas, maravilhosas, dedicadas, mulheres fortes, mulheres de Deus. Eu amo, 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 paixão. Oi, aí a Olá, aí. Boa noite. Olha, que lindas. Olha, minhas amigas. Ai, que bom que vocês chegaram. Estou feliz. Não sou eu, mas está todo mundo feliz que chegaram essas meninas lindas, maravilhosas, para brilhantar a nossa live. Né, gente? Vamos dar um joinha aí. Vamos estar conosco. Inclusive, eu quero apresentar a Barniele, é a esposa do vereador do município lá de Socorro, aqui de Sergipe, né? O pastor Léo Rocha, que está fazendo um trabalho maravilhoso, está nessa guerra, nessa luta de trabalhar o social. E a Barniele está aqui conosco, né, Barney? Sim, inclusive, inclusive, ela tem um projeto, Diná, um projeto muito bacana. E eu gostaria, Barney, que você iniciasse aí falando um pouquinho desse projeto para o pessoal conhecer. Fala um pouquinho dele. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, doutora. Boa noite. Iraci. Boa noite a todas que estão participando aqui da live. Tá bom? Uma coisa que eu venho falar sobre esse projeto de que antes eu fazia um projeto junto com a minha amiga Iraci também, lá no Rio de Janeiro, em Alcântara, em Niterói. Um trabalho de autoconhecimento, de autoajuda para as mulheres. Porque muitas mulheres, elas muitas das vezes carregam em si traumas complexos do passado. E muitas das vezes elas não se conhecem. E às vezes elas tomam atitudes, têm reações que, quando ela toma, ela não sabe o porquê. Então, esse projeto, ele visava, agora vamos fazer aqui em Socorro, a mulher ela se conhecer e ela se curar. Entendeu? Daquela cicatriz, ela vai tirar a força dela. Né? Foi como um dia desse, a Iraci, ela disse, como se fosse uma casquinha, né? O trauma, uma violência que a mulher passou, é uma casquinha. E às vezes a gente quer o quê? Esquecer, sim ou não? Ninguém quer lembrar de coisas ruins. E a Iraci falando que quando arranca aquela casquinha, sangra. Por quê? Porque ela não está o quê? Cicatrizada. Então, esse projeto, ele visa isso. Ele é um grupo de apoio às mulheres para ajudá-las em momentos difíceis, em momentos de violência, ou até mesmo algo que ela passou e ela não consegue superar. Então, nós estamos aqui apresentando esse projeto de para apoiar as mulheres, não só de Socorro, mas em todo o Sergipe, nós nos colocamos à disposição.
Ah, bacana, legal. Eu tenho certeza que realmente irá ajudar muito todo o serviço, esse projeto a fazer uma diferença. Agora, para falar com a nossa advogada, a doutora Tadilane, né, criminalista, uma pessoa, gente, é porque você me conhece, né? Eu conheci ela há pouco tempo, mas já estou assim amando uma pessoa guerreira, mulher assim, advogada que luta pelo aquilo que ela acredita, pela causa. Ela está nessa missão, uma missão de se dedicar, de dar apoio às mulheres, um trabalho que ela faz lindo, 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 maravilhoso. Né, doutora? Fala um pouquinho, se apresenta. Boa noite, Tiraci. Já criei intimidade, na verdade, com todo mundo aqui, né? Já que já é um grupo muito forte, né? Que assumiu uma causa muito importante. É uma honra imensa estar aqui ladeada com vocês, Barniele, Fabi, Tiraci. É muito importante, né, que nós mulheres, que nós enquanto cidadãos, sociedade, nos unamos e façamos valer essa força que tem dentro da gente. Mais uma vez eu reitero os votos de honra por estar aqui e mais uma vez falando de algo que eu gosto muito, né, que é defender a causa feminina. E que vamos começar os trabalhos. Isso. Aí, antes de a gente iniciar, nós temos também a nossa amiga Fabiola. Gente, a mulher guerreira, uma mulher forte, uma mulher que no momento mais difícil que ela passou, ela de superação, uma sobrevivente de uma violência, que ela viveu a violência doméstica. Né? Então, ela vai relatar algum ponto, algo que vai ajudar todas as mulheres. Então, é assim uma pessoa que é um prazer poder ter você aqui, Fabiola, coraçãozinha. Pode se apresentar aí para mim. Tiraci, o prazer é meu. O prazer é todo meu. Estou muito feliz por essa oportunidade, né? E que essa oportunidade possa alcançar muitas pessoas que com certeza passaram por que eu passei e terão a oportunidade de ouvir um testemunho vivo de que você pode também conseguir vencer qualquer obstáculo, seja qual você estiver passando. E eu estou aqui para ajudar você que está na pendência de ter, de fato e de verdade, uma solução para você. E para mim o prazer é todo meu. Ai, que ótimo, que ótimo. Vamos ver aqui, ó, tá entrando aqui, ó, a importância e Alcântara. Opa, olha, Alcântara, a semente plantada lá atrás. Olha, muito legal. Deixa eu ver aqui os comentários. André, da boa noite. Boa noite, Andréia. Ah, André, tem alguém aqui que está pedindo o coraçãozinho da tia, está sentindo falta. Olha aqui, pronto. Não só da tia, a Renina também. Dá coração a Renina. Ai, olha que lindo, né? Estamos todas juntas, olha. Deus abençoe a senhora, estou ligadinha. Saudade, dona Barney. Ó, tá dando aqui, a Juliana. Tá dando lá, ó. Tá com saudade, Barney. Legal, Beijo, legal. Isso, para você. Alcântara tá aqui, ó, tá firme e forte Alcântara aqui, legal. Mato Grosso, olha. né? Mato Grosso, mandou um abraço. FJU, ó, tá ligadinha, Miriane. Ô, Meire, também, ó. Ah, legal, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença aí, que tá conosco, tá? Boa noite, Jane. Campo de Brito, Sergipe. Olá, minha amiga. Estamos juntos, fechadinhos. Nós vamos chegar nessa cidade para levar essa palestra, o projeto de Dinari, juntamente com o autoconhecimento. Estamos juntinhos, fechadinhos. Olá, dona Fabiola. Elane, dê um olá aí para você, Fabiola. Ah, coraçãozinho para ela. Ai, que gracinha. pronto. É bacana, legal, gente. Ó, é bastante gente entrando aqui. E vamos iniciar, né, o nosso tema. Eu gostaria de começar, né, com a nossa doutora advogada, a doutora Tagilane. Doutora, sabemos que esse crime, né, o feminicídio, oh meu Deus, agarrou, feminicídio, oh meu Deus, agarrou aqui. Feminicídio, pronto, saiu. Sabemos que, tá vendo como é que sai? É só tocando que sai. Sabemos que é algo assim, o crime, né? Um crime que é assustador, né? Porque esse agressor, ele está dentro de casa. Gente, é algo muito sério, que a gente sempre esquece, porque não é um crime, por exemplo,
aquela mulher morreu porque um acidente de carro, ou ela foi baleada, assim, um tiro, uma bala perdida, ou é porque ela fez um assalto, né? Ou ela estava no meio do tráfico, algo assim, né? Uma discussão do nada, aí ali uma discussão ali, aí acabou acontecendo um crime, mas esse crime é dentro de casa, né? No solar, aquela pessoa que está ao seu lado, que deita contigo, que está dormindo, que está ali, que você cuida, que você trata, que você faz comida, que você faz projeto, você tem filhos, junto uma família, e ali envolve, né, a sogra, o sogro, o cunhado. Então, é algo assim, é muito sério, seríssimo, seríssimo, seríssimo. E nós precisamos, gente, de falar sobre isso. Muita gente não tem interesse. É como se isso não estivesse acontecendo. E todo dia está acontecendo, em cada esquina, em cada lugar, em cada estado, está acontecendo isso em todo o Brasil, e não só no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. Isso é algo bem sério e precisamos passar a informação. Por isso que nós temos aqui a nossa doutora, Darliane, né, criminalista, que ela vai tirar alguma dúvida. Doutora, eu gostaria de saber como identificar, como essa mulher vai identificar o relacionamento abusivo. Como que ela se identifica, doutora? Então vamos lá, né? Mais uma vez, pessoal, boa noite, né? Quero agradecer aqui o carinho do pessoal que me acompanha nas redes sociais também. Quem quiser, desde já pode me acompanhar. É um prazer imenso, né, disseminar informação e tratar de um tema tão importante. Tá? Thalita, obrigada pelo carinho, Murilo, Dani, Juliane, que foi quem me fez o convite, todo mundo aí que está me acompanhando, que está nos acompanhando, um abração. Pois bem, eu acredito que a maior parte das mulheres, né, ou vivencia ou já vivenciou um relacionamento abusivo. Tá? E esse é um ponto muito importante. É preciso a gente saber diagnosticar, detectar, né, quando esse relacionamento começa ou está sendo abusivo. Então, o que é que acontece? Estamos vivendo um relacionamento onde o homem tenta impor a roupa que você tem que usar, onde ele tenta impor o seu círculo de amizade, onde ele tenta impor as crenças dele, os desejos dele, os anseios dele. Ele tenta sobrepor a vontade dele à vontade da companheira, da esposa, da namorada. A partir do momento que o homem minimiza a mulher, né, a ponto de sobrepor a vontade dele à dela, a gente está diante de uma relação abusiva. Porque tudo começa, esse direito que nós hoje estamos lutando, falando e batendo na tecla, começa a partir de um princípio chamado princípio da igualdade, certo? A partir do momento que a gente começa a perceber uma desigualdade na relação, no ambiente doméstico, no ambiente familiar, a gente está se submetendo a uma relação abusiva. Porque hoje tem mulheres que não trabalham porque o homem condiciona a mesma a não trabalhar. Hoje a gente tem mulheres que se vestem da forma como o homem quer que ela se vista. Hoje tem mulheres que elas não têm seus círculos de amizade por escolha própria, né? Porque elas são proibidas de terem amizades. Então, a partir do momento que essa mulher se submete à vontade desse companheiro, desse cônjuge, desse marido, desse esposo, desse namorado, ela está sobrevivendo, ela está vivenciando um relacionamento abusivo. Então, realmente um detalhe que todos, né, todos que estão aí presentes, todos têm que estar atentos a esses sinais, né? Como a doutora falou, existem vários sinais para chegar ao feminicídio. Feminicídio, gente, é o fim. Ali, né, doutora, é o fim. Ali não tem mais... A gente costuma dizer que dentro desse ambiente de violência, o feminicídio é o ápice. Certo? O feminicídio é o ápice, ou seja, estourou o termômetro aí da violência, né? E por falar em termômetro, para quem muitas das vezes a gente percebe também que algumas mulheres, elas camuflam o ambiente de violência, o ambiente de abuso, ou fingem não vivenciar um abuso, certo? O ciúmes excessivo. Hoje, né, o próprio ambiente de luta, de causa, pede para que nós, mulheres, venha trocar a palavra ciúmes, certo? Por sentimento de posse, tá? Então, o homem, ele não mata por ciúmes, ele mata por sentimento de posse, porque ele acha que a mulher é propriedade dele, tá? O homem não mata porque ele se sentiu mal
porque foi trocado. O homem mata porque ele não quer que a mulher tenha autonomia de vontade, certo? Então, é importante a gente frisar que a vivência, o estopim da violência, né, doméstica e familiar começa com esse relacionamento abusivo. E o ápice dele é, infelizmente, o feminicídio. E, doutor, uma coisa importante, tem pessoas, igual a senhora falou, tem pessoas que camuflam, mas também existem pessoas que não sabem o que está passando. Às vezes, pelo passado, por ver o pai maltratando a mãe, então ela já vai vendo aquilo ali como algo normal na vida dela. E tem pessoas que acham que é, como a senhora falou, um ato de amor. E não é amor, não é agressão. Né? Vai pegar o feminicídio, começa com... Inclusive, a senhora falou do ciúme, né? Isso. E o ciúme já vem esse costume, já tudo uma tradição, né, Barney e Fabiola? E é como se o ciúme fosse um tempero do amor. Gente, e não é. Não é. Não é. Não é. Né, doutora, né, Fabiola? Porque o ciúme é um temperinho do amor. Não é. Então, aí, quando está tendo ciúme, é um sinal. Olha o alerta piscando. O alerta está piscando. E é interessante o que Barniele ponderou aí, no sentido de que algumas mulheres talvez não saibam que elas estão vivendo um relacionamento abusivo. Então, cabe a nós, mulheres, familiares, observar. Se eu vejo o namorado da minha amiga, o marido da minha amiga, dizendo que ela não pode trabalhar porque todos os dias ele tem que estar com a comida dele fresquinha, porque ela não pode sair, porque lugar de mulher na cozinha, que quem vai manter a casa é ele, porque ela não tem autonomia de escolher, né, o que quer fazer. Se nós presenciamos esses atos, acho que cabe a gente, né, enquanto mulheres, porque quando a mulher ela é violentada, ela é abusada, somos nós que estamos sendo. Não estou querendo aqui dizer que a gente consegue sentir, né, a dor, porque só sabe quem passa, e a Fabiola está aqui para compartilhar isso com a gente, mas a gente precisa se colocar nesse lugar. A gente precisa tomar o posto de vítima também, porque aí é que está, né? Aí é que está. A Lei Maria da Penha, que todo mundo conhece, surgiu justamente com o fito de nos proteger, certo? E para que ela venha realmente fazer valer e cumprir os votos, né, que se propõe, a gente precisa abrir os olhos e orientar as nossas amigas, as nossas familiares, né, as nossas colegas de trabalho, de que aquele ato do marido dela, de que aquele ato do companheiro dela está sendo um ato abusivo e que aquilo ali pode, com o passar do tempo, aumentar e chegar a virar uma agressão física, certo? E aqui, eu até trago aqui, a gente tem um violetômetro, que ele serve justamente, eu não sei se vai dar para ver. Dá para ver. Eu acho ele super interessante, porque várias políticas, né, de disseminação, de erradicação, que visam, né, coibir a violência doméstica familiar, em vários projetos, né, fazem doações desse... É uma espéciezinha de marca-livro, tá? Aqui atrás até tem os números onde a gente pode denunciar. E eu acho interessante que ele faz uma espécie de termômetro mesmo, né? Para a gente aferir até que ponto já está subindo. Então, começa com piadas ofensivas, com chantagens, com mentir, enganar, ignorar, dar um gelo, ciumar, culpar, desqualificar. E aí vai subindo, xingar, distribuir bens pessoais, machucar, rasgar a roupa da mulher, certo? Tapinhas, empurrões, e assim a gente chega ao feminicídio. É isso mesmo. Inclusive, Barniele, querida, eu queria que você relatasse, porque eu sei que você viveu, você como quando criança, você como filha, você viveu no lar de violência doméstica. Assim, você como filha, né, vivendo no lar assim, como que é a cabeça de uma criança que vive no lar violento? Fala um pouquinho conosco. Então, tia Iraci, doutora e Fabi, é um conflito muito grande, que é algo que eu falo assim, eu vi o meu pai agredir minha mãe e no dia seguinte levar flores para ela, levar um cartão de desculpa. Então, imagine uma criança ver isso. Então, bate um conflito, como pode? Então, é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa acha natural.
Nunca passei uma violência no meu casamento, mas eu cresci vendo meu pai agredindo a minha mãe. Ele tanto fez a violência psicológica, que é aquilo que a doutora falou, que é o início. Eu falo que é o início da violência. Você não presta, você é burra, você não sabe de nada, eu que mando aqui, né? Teve a violência patrimonial, porque todo o salário da minha mãe ia para a mão dele, e muitas das vezes ele gastava com bebidas, gastava com mulheres, e ainda chegava em casa e agredia a minha mãe e os filhos. Entendeu? Então há um conflito muito grande, vai surgindo dentro da pessoa tanto uma revolta e tanto medo. E isso que muitas das vezes acontecia comigo, medo. E eu crescia falando assim, quando eu crescer, é aquilo que eu falo dos traumas do passado, ninguém vai fazer isso comigo. Quando eu crescer, homem nenhum vai fazer isso comigo. E não é assim. Não é assim. Entendeu? Porque você acaba formando um caráter, uma personalidade que não é você na realidade. Entendeu? Então, para mim, era algo muito difícil, era um complexo muito grande. Eu lembro uma vez, até a doutora falando assim, que a gente nós temos que denunciar, nós temos que falar. E uma vez isso aconteceu. Uma vez, o meu irmão, na escola foram fazer uma cartilha, meu irmão lembra até hoje, tinha acho que 8 anos, e foram falar, olha, se o seu pai agride sua mãe, eu era bem pequenininha, você tem que falar. E meu irmão foi falar. E eu acredito que hoje o governo ele melhorou a performance nisso. Então chamaram meu pai na escola, alegando que minha mãe, que ele agredia minha mãe. Meu pai, o que ele fez quando chegou em casa? Acabou com meu irmão. Eu lembro que eu cheguei em casa, vi meu irmão todo roxo. Então isso vai crescendo ter um medo. Então então o que cria dentro de você? Que se eu falar, não vai o quê? Resolver. Não é isso, doutora, que acontece muitas das vezes? Exatamente, né? Dizem, como o tema é feminicídio, eu vou estar sempre batendo na tecla, né? Até para que a gente fale desse tema, para que as pessoas entendam o que é feminicídio. Feminicídio é uma morte anunciada. É uma morte anunciada. Porque uma mulher que se submete a uma relação abusiva, violenta, ela está, sim, disposta a qualquer momento ter sua vida ceifada, tirada, arrancada. Mas é uma morte anunciada e uma morte que pode ser evitada. Mas o que tem dificultado esse progresso da gente em diminuir os números de casos é justamente o silêncio da vítima, é justamente o silêncio daqueles que cercam a vítima. E é por isso que eu sou apaixonada pela Lei Maria da Penha. Eu acho uma lei assim muito bem feita. Eu assim tenho uma paixão por ela mesmo. Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade de ver, né, o que ela se propõe realmente sendo cumprido na prática. Mas é um progresso, a gente está buscando isso. O problema é cultural, né? O que gera a violência é justamente o machismo, né? O machismo estrutural. Isso é cultural. E daí a dificuldade da gente acabar com a violência doméstica, né? Com a violência contra a mulher. E por isso que a gente precisa se unir. Porque a partir do momento que alguém chega, como chegaram para o irmão da Barniele, como chegaram para a Barniele, para orientar, para denunciar, a gente vai quebrar o silêncio, consequentemente, aquele agressor ele vai ser responsabilizado. É assim, doutora, assim, eu estou aqui com você, você pode vir, pode ir para frente que eu vou estar aqui com você. Exatamente. Né? Exatamente. Então, por exemplo, nesse caso, orientaram... Eu não sei em que época foi, mais ou menos, Barniele. Quanto tempo tem, mais ou menos, que isso aconteceu? Eu tinha 8 anos, eu tenho 30 anos atrás. Então, hoje, o acesso está bem melhor, né? Então, hoje, sim, se você tem uma vizinha que está sendo agredida, você pode ligar para a polícia vai chegar, automaticamente vai gerar ali um auto de flagrante, né? A polícia vai ver o que está acontecendo. Se aquela mulher ela tiver com agressões visíveis, isso vai ainda reforçar, né, todo o contexto, ainda que essa vítima lá na frente não queira ir na condição de vítima, não queira, mas tem os agentes públicos lá, né, que presenciaram, que são a prova de que houve uma agressão, que houve violência contra a mulher. Cabe destacar também, para quem está assistindo aqui, que esse tipo de ação, né, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei especial. Todos os casos que tratam de agressão contra a mulher,
no âmbito doméstico, no âmbito familiar, são regulados por essa lei. A gente chama de procedimento. É um procedimento especial. Tudo vai acontecer pela regra da Lei Maria da Penha. E o que é que acontece? Essa lei, ela é uma lei que a gente fala, né? Um procedimento que fala que é de ação pública incondicionada. Ou seja, a partir do momento que o Estado é notificado desse crime, o titular da ação, o dono da ação, não é a vítima. O dono da ação é o Ministério Público, na pessoa do promotor, de uma promotora. Então, se você denuncia, você vai estar informando ao Estado que houve uma agressão, que houve um crime, e o Estado vai procurar reparar, responsabilizar o agressor. Então, veja como nosso papel é importante de anunciar, de informar, né, o que é que está acontecendo. E daí... Pode falar, Iraci. Pode seguir. É porque é um desafio, né, muito grande com o poder público, com todo mundo. É um desafio para a gente conseguir que esse número venha reduzir. Por quê? Porque pela mulher não denunciar, se calar. Né, doutora? A nossa luta é pela quebra do silêncio. Nós não estamos sozinhas. Você que está em casa, que está sendo agredida, que está sendo violentada, que está sendo abusada, você não está sozinha. Tem uma centena, milhares de mulheres dispostas a te ajudar. Você só precisa confiar. Um problema que tem também é que na maioria das vezes a vítima ela não consegue confiar em ninguém. Porque o amor, por ela, o amor dela, a pessoa que ela acreditava ser, né, algo importante na vida dela, é o causador de todo o mal que ela está vivenciando. Né? Em 2019, a gente tem uma estatística de que 90% das agressões aconteciam pelos parceiros, né? Pessoas que as vítimas acreditavam ser o amor. E 60% das mortes aconteciam no lar. Né? Então, assim, veja, o lar brasileiro, o lar da mulher brasileiro não é um lar seguro. E essa mulher que está sendo agredida, somos eu, a Tia Iraci, a Barniele, a Fabiola. A gente precisa levantar nossa voz. E não precisa ser violentada, a gente não precisa ser empurrada, a gente não precisa ser xingada para comprar essa briga, não. Essa briga é nossa. Essa briga é das mulheres. Outra coisa que eu acho interessante, né, ao estudar sobre o tema, ao se debruçar sobre o tema, é que a gente encontra vários estudos acerca do perfil da mulher com relação, né, ao crime de violência doméstica, de violência familiar, de violência contra a mulher. Mas são pouquíssimos os estudos, né, ou seja, pesquisa referente ao perfil do agressor, ao perfil do criminoso, certo? Porém, em um desses estudos, né, é apontado como o homem é importante na erradicação da violência. Então, homens que assistem essa live, denuncie. Se você chega para um outro homem e fala que ele está tendo uma atitude machista, você pode estar ajudando a gente a acabar com a violência contra a mulher. Homens, nos ajudem, por favor, a gente precisa de vocês também. Vocês são tão importantes quanto a gente. Com certeza. A gente consegue ver o sexismo na nossa luta, na nossa causa. Muitas vezes nós mulheres não somos ouvidas quando brigamos, aumentamos a nossa voz por essa causa. Seria muito mais fácil 4 homens estarem aqui e falarem e serem ouvidos que a gente. Então, assim, vejam a importância de todos, né, se unir em prol dessa causa. É verdade. Aí, inclusive, olha como é que o tempo passa, né? Meu rápido. Deus! Fabiola, deixa eu falar um pouquinho com a Fabiola. Você tá maravilhoso. Fabiola, minha querida, me fala um pouquinho qual foi o seu fundo de poço. Tenta resumir, vamos interagir, conversa conosco um pouquinho, eu tenho certeza que a sua fala é de muito importante também. Boa noite de novo, minhas queridas. Então, eu ouvindo a doutora falando, realmente a função do homem é primordial. Eu tive essa experiência pequenininha, vou falar bem rapidinho antes de falar um pouco do meu fundo de poço. O meu ex-sogro, na época, né, há 30 anos atrás, no meu primeiro casamento, ele era um advogado. E quem me auxiliou, quem me dava força, quem me impulsava a denunciar o próprio filho era ele. Só que eu não tinha coragem. Olha como ele foi uma pessoa muito importante. Ele me encorajou até que uma hora eu tive essa força, né?
e tomei essa iniciativa. Mas ele falava, minha filha, até quando você vai sofrer? Até quando você vai passar por isso? Você vai morrer. Ele é uma pessoa sensata, ele vive até hoje, uma pessoa pés no chão, me ajudou muitíssimo. E como a doutora falou, é tudo muito sutil, é tudo muito pequeno. Isso tudo vem desde o início do namoro. A minha mãe, no dia do meu casamento, falou, olha, eu não retiro uma palavra, minha filha. Este homem não é para você. Você não terá vida com ele. Porque minha mãe via, ele dava sinais pequeninos, mas eram sinais de violência, como a doutora explicou aí. E a gente não quer ver, porque eu estava apaixonada. Eu o amava acima de tudo, ele era meu mundo. Ele era tudo para mim, ele era meu primeiro namorado, ele era romântico, ele era sempre doce. As pequenas atitudes dele eram muito sutil, não me fazia aclarar a minha mente nem os meus olhos. Então isso foi gerando pequenas agressões, como uma fala, como uma roupa. Eu saía ao mercado, quando eu chegava ele me cheirava as minhas roupas, olhava meu pescoço, eram pequenas coisas, depois ele brincava e ficava tudo bem. E isso foi cada dia aumentando. Foram 6 anos de muita luta. E eu não consegui enxergar, porque ele era um marido perfeito aos olhos de muitas que me ouvem nesse momento. Eu tinha uma bela casa, um belo carro, uma boa vida. Tudo que o dinheiro podia comprar, este homem me comprava. Era super carinhoso, romântico, trazia flores. Sempre muito dócil. Mas as agressões foram vindo pequenas partes. Todo dia surgia uma coisinha mínima, mas sempre o amor que ele tinha por mim, a dedicação que ele tinha por mim era muito maior do que as agressões que eram pequeninas. Até que foram aumentando, e eu sempre muito caladinha, porque eu vivia longe dos meus pais, apesar de muitas mulheres que me ouvem vindo de um lar, né, de agressividade, como a Barney acabou de colocar pra gente, muito bem colocado. Porém, eu vim de uma família super tradicional, família pequena, meu pai e minha mãe, uma única irmã, fomos criadas com muito amor e carinho. Eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Então, eu achava que a errada era eu que não estava preparada, eu não era minha mãe. Então, eu ficava me cobrando todos os dias, por que eu não consigo ter o casamento que a minha mãe tem? Então, a culpa era minha, eu me sentia culpada. E com isso, todos os dias aumentava. Todos os dias era uma coisa. Até que veio, antes eram as palavras, um empurrãozinho, uma má palavra. Até que um dia ele me agrediu fisicamente, grandiosamente. Ele me deu um soco que quebrou os meus dentes. Foi muito profundo. E aí sim eu vi que realmente tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar, né, com a minha mãe me ensinou as coisas que eu já ouvia. Não é como hoje. Há muitos anos atrás nós não tínhamos amiga, nós não tínhamos ninguém do nosso lado, éramos sós. E eu mesmo assim, depois ele me levou para medicar, e lá eu disse que eu tinha caído e tudo e tal, voltei para casa. No outro dia ele pediu perdão, chorou nos meus pés, eu te amo, nosso filho, a gente tinha um filho pequeno. Com isso a gente já tinha uma criança envolvida nesse relacionamento. Então todos os dias era isso, meu filho gritava. Hoje meu filho é um homem casado e até hoje ele tem lembranças daquelas atitudes do pai. Ou seja, não foi só a mim que ele atingiu toda a nossa família, né? E as dificuldades iam surgindo a cada dia. A cada dia eu me sentia pior. Eu não via ele como culpado. Eu achava que eu era culpada. Com tudo isso, com toda essa agressividade, eu me sentia sozinha, não tinha coragem de pedir ajuda, eu tinha medo. E aí depois foi ficando mais difícil e ele me ameaçava. Se você me denunciar, eu te mato. Mato você e ele, que era o meu filho. E aí eu fiquei presa àquele medo. Até que um dia, realmente ele quase me matou. Enforcada. E eu, quando sobrevivi àquele enforcamento que eu levantei, eu meti um vaso na cabeça dele que o desmaiei. Para mim, eu tinha matado. E aí eu corri, pedi ajuda ao porteiro. O porteiro ligou pro pai dele. Foi aí que eu falei, gente, se eu não procurar ajuda, ou eu vou matar ele ou ele vai me matar. E aí eu procurei essa ajuda. Essa ajuda que me fez estar aqui hoje, mulher, contando para você. Que você também pode. Ainda que pareça difícil e impossível, mas você pode. E você deve procurar essa ajuda. Hoje tem muito mais pessoas de mãos abertas, braços abertos para te ajudar. Você não precisa passar por isso sozinha. Entendeu, Tia Iraci? Esse foi meu fundo de poço. Mas eu reagi. Graças a Deus eu sobrevivi para estar contando isso. Muitas não sobrevivem, como a doutora acabou de falar. Vai chegar a morte. Se você não tomar uma atitude, você vai morrer. É fato, a gente vê isso todos os dias na televisão. Chego a ficar um pouco exaltada, porque realmente todos os dias nós vimos isso. No jornal, na televisão, no rádio, na internet.
Só depende de você. Eu posso querer muito te ajudar, a Barney pode querer, a doutora pode querer, a tia Iraci pode querer, mas quem tem que tomar essa atitude é você. Só você pode pedir socorro. Só você que sabe o que você está vivendo dentro de 4 paredes. Ninguém mais pode te avaliar, a não ser você mesma. E o socorro está aí, nós vamos te ajudar. E você vai estar amanhã podendo ajudar outras pessoas, como eu estou aqui hoje, tia Iraci. Foi muito forte, muito doloroso, mas hoje eu estou aqui, feliz. Tenho um outro casamento, realizada, tenho uma família maravilhosa. Então, o que aconteceu comigo pode acontecer com você, mulher. Basta você dar esse voto de confiança a você mesma. Você pode. É importante acreditar, né? De buscar Sempre. socorro, né? Nós temos, como a doutora falou, que pena que nosso tempo, né? Vamos encerrar, porque já deu, né? E esse tema é uma coisa muito longa. A gente vai retornar, né, com a doutora Darlane, a gente vai ver direitinho, vamos programar mais para frente, porque para falar, porque é extenso, né? Ainda mais a parte da... Tia Iraci, eu gostaria de pegar o gancho, né, com que a Fabiola falou e lembrar que a gente não está aqui hoje à toa, certo? A Organização Mundial da Saúde já reconheceu que estamos vivendo uma pandemia dentro de uma pandemia, certo? Os casos de violência doméstica, estamos ocupando o 5º lugar no ranking de país violento contra a mulher, certo? Então, hoje a gente não está aqui à toa, a gente está vivendo uma pandemia dentro de uma pandemia. Os casos crescem cada vez mais, mulheres morrem por conta da violência doméstica, por conta desse silêncio que não é quebrado. Certo? Isso mesmo. E o feminicídio, e aqui alguém pode ter alguma dúvida no sentido de por que há essa diferença? Não está sendo uma vida tirada? Essa vida tem diferença, a vida de um homem, a vida de uma mulher? É preciso lembrar que essas mulheres morrem por serem mulheres, né? Por serem mulheres, porque o parceiro, o agressor, eles menosprezam essas mulheres. Então a gente precisa lembrar disso. Morremos por conta do gênero, tá? Morremos porque minimizam a gente, né? Querem se sobrepor a gente, porque acham que ciúmes excessivo, que eu já falei que não é ciúmes, tá? É um sentimento de posse, é motivo para matar, e porque a não satisfação por conta do término de um relacionamento. Então, até quando a gente precisa morrer por não querer mais continuar numa relação? Né? Até quando isso vai acontecer? Então, é preciso lembrar que feminicídio é isso. E foi necessário criar uma lei, né, para reconhecer a gravidade. Foi a busca pela justiça. Dar uma pena grave a um crime grave. Certo? Só para finalizar. E onde há violência, não há amor. Violência é crime. Isso mesmo. Antes da gente dar considerações finais, Barnier, nós estamos com o nosso amigo aí, né, o vereador Léo Rocha. Cadê ele, pastor? Ele está por aí? Léo! Dá um alô aí, dá um alô para a gente fazer considerações finais e terminar. Até enquanto ele está chegando. Então, Fabiola, dá suas considerações finais, tá, Fabiola, por favor? Eu quero agradecer essa oportunidade, né? Parece tão pequena, com tantos minutos, tão pouquinho, mas eu tenho certeza que alcançou verdadeiramente muita gente, porque eu estou vendo os comentários aqui, são bastante gente comentando, e a gente sabe que tem gente sofrendo, gente precisando de ajuda. Eu só tenho a agradecer a oportunidade a todos que nos deram o privilégio de nos ouvir nessa tarde. Um beijão e Deus abençoe a todas. Isso. E aí, Beijão. já chegou, Barney? Tá num telefonema. Ah, tá. Aí, vai. A doutora Darlane, dá considerações finais da senhora, para a gente encerrar. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E quero, mais uma vez, pedir o apoio dos homens. Eu tenho certeza que as mulheres que estão assistindo essa live, os homens que estão assistindo essa live, eles vão pegar essa causa, vão abraçar essa causa e vai ajudar, né? Vão ajudar outras mulheres a não silenciarem frente ao abuso, frente à violência, a buscar informação acerca disso e ter dentro de casa gestos que venham quebrar o machismo. Então, colocar seus filhos para dividirem as tarefas, colocarem os seus filhos para ouvirem, lerem, assistirem filmes de mulheres, né? Reforçarem a importância da mulher e colocar o homem e a mulher a par de igualdade, porque
Aqui a briga não é para minimizar o homem, nem para levar a mulher. Aqui é para buscar igualdade. A nossa briga, a nossa causa é para buscar igualdade. Tá certo. Aí, ó, chegou o nosso vereador aí. E aí, pastor Léo Rocha, quer dar um alô aí para cá pro pessoal que tá aí? Tem bastante gente aqui. Eu estou vendo. Boa noite, pessoal. Boa noite, amiga. Boa noite. Quero parabenizar por esse trabalho que vocês estão abraçadas, estão envolvidas, bem enganjadas, né? Eu acho que esse tema é muito importante sobre o feminicídio, porque nós já passamos também em alguns estados e o estado que nós vimos com maior número de violência doméstica, agressão contra a mulher é o Nordeste. E aqui em Sergipe, nós, como também fazemos muito aconselhamento familiar, vimos esse acontecimento aqui no estado de Sergipe. Como nós conversamos muito, Tia Iraci, é uma bandeira que nós defendemos, dizemos para todas vocês que estão nos acompanhando que se você precisa de socorro, de ajuda, você tem que gritar, você tem que procurar alguém, você tem que buscar realmente esse auxílio. Toda agressão ou toda tentativa de agressão, ela deixa marcas, não tenha dúvida disso. Às vezes a pessoa ela tenta guardar no coração, ela tenta esconder, mas essas marcas podem influenciar no futuro dela. E eu digo para todas vocês, você tem que buscar ajuda. Ajuda, seja ela jurídica, seja ela psicológica, né? Eu costumo dizer, eu estudei teologia e psicoteologia, existe uma diferença entre problemas do campo espiritual e do campo físico. A pessoa tem que buscar ajuda também, seja com um psicólogo, seja com uma pessoa mais envolvida nesse lado, para poder cuidar do seu emocional. Às vezes isso é necessário, sim, mas nunca deixar de lado o tema que é a fé, que faz você acreditar que você pode vencer. Nós temos aqui a nossa querida amiga, Dona Fabiola, que é testemunha ocular disso, a minha esposa Barniele também, que foi agredida. O pai dela, inclusive, tentou matá-la, colocando uma pistola dentro da boca dela. Foi abusada sexualmente durante toda a infância. E a gente sabe o que é isso. E eu quero unir forças com vocês. Hoje estou presidindo a comissão também dos direitos em defesa da criança, do adolescente. Também um outro tema que eu quero abordar futuramente com a Tia Iraci, e dizer que nós estamos juntos nessa guerra, estamos juntos nessa batalha, e eu tenho a certeza que as pessoas que acompanharam toda essa conversa, o diálogo maravilhoso que estava vendo lá do quarto, estão saindo mais ricas de conhecimento e também mais confiantes, porque isso é importantíssimo. Parabéns para vocês e conte com a gente. Beijo no coração de todos, tá? Obrigado, Vane. Só consideração, Vane. Então, quero agradecer a todas. Obrigada pelo convite, Tia Iraci. Para mim sempre é um privilégio estar com você, com a senhora. A senhora me ensinou muito. Dona Fabi, o testemunho da senhora é glorioso. Eu já tinha ouvido antes e não me canso de ouvir a sua superação. Você é exemplo para muitas mulheres. E continue assim, ó. Te amo demais. Doutora, está sendo... Estou te conhecendo há pouco tempo, mas já olhei um pouquinho seu Instagram e eu vi que você é uma das nossas. Você luta pela nossa causa. Você não é aquela que fecha os olhos, doutora. Parabéns pela sua iniciativa. Te agradeço por estar aqui. Nós conversamos um pouquinho antes, foi esclarecedor tudo o que a senhora falou. Olha, você tem o meu carinho, você tem o meu respeito, e eu espero que possamos conhecer pessoalmente futuramente. Tá? Eu agradeço muito todos que estão aqui, e a todos vocês que estão aí ligadinhos também. Obrigada pelo carinho, pelas considerações. O povo lá de Alcântara, Niterói, Rio de Janeiro, ó, amo vocês, Mato Grosso, tá bom? Um beijo. E eu quero, né, vou encerrando e agradecer a presença de todos vocês, a doutora Tayane, a Fabiola, a Barniele, todos vocês que esteve conosco até esse momento. Nosso muito obrigado. Olha, foi um grande prazer poder estar com todos vocês. Minhas convidadas, vocês estão top, top, top. Doutora, olha, que bom que a senhora tá, né, que escolheu essa causa, né, que está junto, né, com a população.
E eu também tive dando uma olhada no Instagram da senhora, realmente, parabéns, tá de parabéns, um coraçãozinho para a senhora, tá? A gente amamos muito de coração e vamos estar juntos. E para todos vocês, a gente vai encerrando aqui, a gente já deu horário. Que Deus ilumine, força, Deus abençoe, você pode, você consegue, assim como a Fabíola e tantas outras conseguiram, você pode também. A força, ó, você é forte, mulher. Somos só forte. E vamos nascer também. Tá? Tchau. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Coraçãozinho. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.